Então, vamos começar o nosso estudo dessa noite. Nós vamos ler o Evangelho, fazer um comentário e, em seguida, a Malvina fará a nossa oração É a inicial. Júlia. Não era a Júlia? É a Júlia. Obrigada. Ai, hoje eu não estou... Hoje eu estou, assim, não está certo aqui minha cabeça, minha mente. Ai, Senhor, mas também Eu que dia... também, eu também, que nem diz, eu não sou muito católica hoje, não. Não está muito católica, amigo, nem eu. Não. Eu também não, foi um dia, assim, bem assim, um ótimo dia. Chegamos ao final do dia, estamos aqui orando, né? Isso Maravilhoso. que é importante. Vamos agradecer a Jesus, mas eu estou meio com a cabeça. Então, nós estamos, o Evangelho, nós estudamos em sequência. Então, estamos estudando o capítulo 23, a estranha moral. Então, sempre repetindo para a gente decorar, né? Estranho, estranha significa uma moral desconhecida, que ainda não existia, ou que ainda nem existe, porque a maioria das pessoas não conhece a moral de Jesus, a moral do Cristo, não é? Muitos religiosos não entenderam que Jesus veio falar de uma prática, né? Que estaria acima de tudo, porque a prática espírita, a prática do evangelho, ela pressupõe um movimento, um sair do conforto e do estado de comodismo. É diferente, por exemplo, da prática de meditação, né? Diferente das contemplações, de ir ao templo para orar, para assistir palestra. Tudo isso é religião, mas ainda está dentro daquela moral antiga. A moral estranha de Jesus vai além. Não nega nada disso, mas vai além. Exige uma prática. A caridade é uma prática. Não existe caridade sem obras. Não no nosso atual estágio, né? Então, a caridade, enquanto um caractere daquele que está realizando as obras, ela tem, sim, expressões, né? Então, a característica de desejar o bem para todos, né? De ser indulgente para com as imperfeições alheias, de perdoar as ofensas, mas isso são caracteres do ser que vai realizar a tarefa, porque ele vai precisar dessas características, ou seja, ele precisa ser um espírito bom, benevolente. Nós estudamos isso ontem, quando estudamos as classes dos espíritos e entramos na segunda ordem. Então, essa moral estranha de Jesus é porque ela transcende a moral de Moisés. E transcende também a moral da igreja, que há 300 anos depois de Jesus já começou a modificar aqui, modificar ali, né? Quando viu, não tinha mais nada a ver com o que Jesus falava, com a clareza das palavras de Jesus.
não é? Não tinha interpretação ali. Jesus falava assim, que se uma pessoa está com fome, você tem que dar comida. Não dá para interpretar isso. Se a pessoa está com frio, você tem que vesti-la. Se ela está doente, você tem condições, evidentemente, e você está nas proximidades, ele é teu próximo, você tem o dever cristão de ajudá-la a encontrar a cura. Por isso, é uma moral estranha, e ele então diz assim, ó, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os da sua própria casa. Mateus 10, 34, 36. Então, ele veio trazer a espada. Porque muitas pessoas dizem que quando alguém analisa algum comportamento e chega à conclusão que aquilo não está muito adequado ao Evangelho de Jesus, e ela fala isso, expõe isso, muitas vezes ela escuta que ela está julgando, que não pode julgar, não julgareis, né? Porque com a medida que julgar, sereis julgados. É verdade, mesma medida. Mas acontece que se nós compreendemos a moral do Cristo, compreendemos o Evangelho de Jesus, nós temos uma obrigação, um dever de enxergar quando a anunciação desse reino está sendo feita de forma equivocada. Porque isso aconteceu ao longo de 2000 anos. Houve perseguições, pessoas foram para a fogueira, tentando mostrar a pureza do Evangelho de Jesus. Foram considerados hereges. Francisco de Assis foi convocado a reconstruir a igreja. Ele ouvia aquela voz, reconstrói a minha igreja. E no primeiro momento, ele achou que era para ele, que a igrejinha da Porciúncula, ela estava semi-destruída. Então, ele achou que ele tinha um trabalho de pedreiro ali. E ele, então, reconstruiu a igreja, né, de pedra. Mas ele continuou ouvindo a convocação para reconstruir a igreja. E aí ele entendeu que a igreja estava destruída nas suas bases. Então, Jesus assim, ó, vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo. E quanto sinto desejoso que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra. Então, muitas vezes, nós amamos uma pessoa e na nossa concepção, companheiro, às vezes, de doutrina, trabalhador espírita, porque se não é trabalhador, aí não há problema, ele não representa a doutrina, mas se é um trabalhador, e nós supomos, ou nós mesmos, né, que aquilo está em desacordo com a codificação de Allan Kardec, com o Evangelho de Jesus. Então, é nosso dever fazer as advertências. Só que porque o Kardec fala isso, né? Ele fala isso lá no Livro dos Médiuns.
que nós temos que fazer as advertências. Claro que de uma forma, vamos dizer assim, para a própria pessoa, sem expor ninguém, né? Mas colocar o que pensamos, para poder fazer análises conjuntas, não é? E Kardec fala sobre isso, sobre as reuniões espíritas, grande preocupação dele. Nós estamos estudando isso no Livro dos Médiuns, na parte segunda, se eu não me engano, capítulo 21, item 333 em diante, 330, não sei, em diante, ele só vai falando sobre isso, essa preocupação dele, não é? Porque é evidente que se você admoesta um companheiro, alguém que você ama, isso vai trazer um conflito na relação, não vai? A paz daquela relação, que era uma paz meio do pântano, né? Uma paz que não era muito real, ela é colocada em xeque. Tem que haver muito amor entre as pessoas para que a relação, às vezes, até acaba mesmo, né? A relação, não o sentimento. Aí ele diz assim, não, eu vos afirmo, ao contrário, eu vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Aqui ele está falando da família. Por quê? Porque depois de Jesus, reencarnariam numa mesma família espíritos de classes muito diferentes. Estamos estudando essas classes. Eu vou remeter, né, vocês novamente ao Livro dos Espíritos, aí, logo no começo, nós já, a partir da questão número 100, tem as ordens, né, as 3 ordens dos espíritos, né, e depois as classes. Então, numa família, reencarnariam essas pessoas que estariam em conflito, que serão as pessoas que normalmente se acompliciaram com o mal, agora outras que foram desviadas por aquele que tinha mais condição intelectual, enfim, agora reencarna para os reajustes e para as desvinculações necessárias, né? Então, nós vamos ler o 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras. Rosinha. Não há blasfêmia. Oi, Rosa. Oi, meninas. Eu cheguei atrasada e eu dei uma limpada no telefone e aí eu perdi tudo. Importante que você chegou, amor. Estamos aqui finalizando o item 11 dessa parte. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Ainda continuando, né, aquela estranha moral e tal. Então, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente
ao verdadeiro sentido delas. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Então, a partir de amanhã, nós vamos continuar estudando essa questão. Nós vemos 3 itens e nós vamos, então, pedir a nossa Malvina que faça a nossa oração. Pode ser, Malvina? Malvina? Está me ouvindo agora? Estamos. Então tá. Estava bem com o... Você devia estar com o fone de ouvido, tá. né? Te conheço. Eu conheço meu eleitorado. Então tá, vamos lá. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, pensar em Deus, nosso Criador, Jesus, o nosso irmão de todas as horas, que nesse instante em que estamos estudando, possamos aprender um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa. Mestre Jesus, leva bênçãos aos nossos lares, os lares dos nossos amigos que estão estudando conosco, que tudo seja paz, luz e misericórdia. Que a tua paz seja sempre conosco, Mestre Jesus. Que possamos realizar as nossas tarefas cotidianas e estudar para aprender um pouco mais, porque assim vamos nos sentirmos melhores e mais o sentimento melhor em nossos corações. Jesus, nesse instante, te peço por todos aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, que uma mão amiga chegue até eles e os acolha de uma maneira bem especial. Te peço também, Jesus, todos os nossos irmãos que desencarnaram, seja familiares, amigos, conhecidos, todos que foram para o outro lado, que seja acolhido por ti, recebidos e levado para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, para que lá eles possam aprender para retornar à Terra mais evoluído e poder ter uma boa reencarnação. Jesus, sou grata a Ti pelo dia de hoje e por tudo que nos destes. Que possamos esta noite ter uma noite tranquila, de bom sono, bons sonhos e todo amor em nossos corações. Que possamos, Jesus, contar sempre com a Sua presença, com seu amor em nossas vidas, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Malvina. Mas eu estou achando que era para ter sido a Júlia, não era? Era a Júlia, mas eu falava daqui você falou 2 vezes. A gente, eu falei, não vou discutir, não, deixa lá. Malvina do céu. A minha cabeça hoje não está boa. Não, mas eu falei para você que eu também não estou. Ó, se eu abandonar aqui e sair, é porque eu estou correndo para o banheiro, viu? Eu estou tomando medicamentos para amanhã fazer um exame. E eu não sei não o que pode acontecer. Eu vou fazer um ultrassom amanhã e eu estou tomando. Olha, 3 horas da tarde, a moça me ligou, aí eu liguei para uma menina amiga, ela veio correndo, me pegou, levou lá. Eu nem sabia o que era, aí eu precisava mesmo de ir. Aí ela falou, amanhã 9h30 a senhora tem um exame.
Falei, tá bom, já estou aqui, vim ver. Malvina, só você fazia eu rir. Obrigada. Mas é cada uma que acontece. Obrigada, Malvina. Nada, E desculpa, Júlia. Eu, imagina. 3 vezes, né? Vocês, gente, sabe o que que é isso? Eu Ah, estou no mundo da lua, devo estar mediunizada. Lembra que a gente falou? Sobre o mundo da lua? Vamos ai, lá, ai. gente. É bom que nós experienciamos essas coisas mediúnicas, menos no grupo, né? É, Vamos lá, vejam agora aí, entrou, né, o slide, que a partir de agora já não entrou, estamos. Ótimo. entrou. Então, meus queridos, minhas queridas, vocês se lembram que nós estávamos falando sobre a glândula pineal, não é? E o líquor. A glândula pineal, então, é essa antena, não é essa antena, que ela vai captar as ondas magnéticas que estão carregando informações. Essas informações, elas são intelectuais e elas são psíquicas, elas são sensoriais, né? Aí, que onda é essa que a glândula pineal captou? É a onda magnética do ambiente, é a onda magnética da pessoa com a qual nós estamos conversando, é a onda magnética do mundo espiritual, né? Ela pode ser só do mundo espiritual mesmo, a biosfera do mundo espiritual, ela pode ser uma onda magnética de um espírito desencarnado e de um encarnado. Então, que tipo de informação essa onda magnética vai trazer para dentro do nosso organismo, para dentro do nosso corpo? Vai depender da sua origem, não é? Ela vai trazer para dentro de nós, ela vem impregnada das sensações e das conclusões científicas ou filosóficas do agente emissor daquela onda. Então, se ela está carregada de uma sensação desagradável, isso virá para o nosso organismo, não é? Se ela estiver, às vezes, nós estamos com problema, e algum espírito nos inspira na solução do problema. Então, ele pode dirigir o seu pensamento para nós, carregado de informações que nos ajudarão, vão nos inspirar. E então são informações intelectuais, podemos, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos que acontece. Se for uma sensação desagradável, isso também nos impregnará. E como a glândula pineal, né, ela está submersa nesse líquido cefalorraquidiano, que é uma solução eletrolítica, que é água com sal, nós vimos isso. Então, o magnetismo, ele também é uma onda eletromagnética, né, tem eletricidade. Como ali é uma solução de sal, água com sal, a onda magnética, ela vai encontrar esse condutor aí, ela vai se espalhar por todo esse líquido, não é? Essa energia eletromagnética. O que vai acontecer, né? Esse líquor, ele envolve o cérebro por fora, por dentro, vai pela medula espinhal, tudo nós já vimos, nós só estamos recordando. E todas as raízes nervosas, dos plexos, dos nervos que envolvem os órgãos, as vísceras, tudo isso é banhado pelo líquor. Então, nós vamos entender que esse líquor, ele banha todo o nosso sistema nervoso autônomo.
O nosso sistema nervoso autônomo, ele é formado de dois sistemas, o simpático e o parasimpático. Eu vou dar aqui um exemplo, uma metáfora para vocês entenderem, mas não é assim, com esse rigor. O sistema nervoso autônomo simpático é aquele que nos mantém acordados. E o sistema nervoso autônomo parasimpático é o que nos mantém dormindo, tá bom? Não é dessa maneira, acordado, dormindo. É que o sistema nervoso simpático, são as nossas reações, certo? De reflexo em situações de emergência, aquelas que exigem raciocínio rápido ou movimentos rápidos. São os nossos instintos, os nossos reflexos condicionados, que nos salvam de situações de perigo, certo? Portanto, adrenérgica, adrenalina. Lembra que o pulso mediúnico ele é adrenérgico? Joga adrenalina no sangue? Porque a depender da sensação que nós captamos, essa informação vai para o sistema nervoso autônomo, atinge o sistema simpático e ele vai entender que tem uma ameaça ali e vai jogar adrenalina no organismo, porque essa é a função dele. Passado o perigo, entra em ação o sistema nervoso parasimpático. O parasimpático, ele produz aquelas endorfinas, aquelas coisas que vão nos acalmar, nos relaxar, fazer a pessoa dormir. É interessante, né, que, vejam, a glândula pineal, ela está no centro da cabeça, né, então ela joga isso pelo nosso medula. Então, eu tenho um exercício importante para nós ligarmos o nosso sistema nervoso, isso aqui é um parênteses, tá? É parasimpático. Você chegou em casa, agitado, da rua, do trabalho, então você deita na sua cama e vai até onde ela está encostada na parede e você coloca as suas nádegas na parede e levanta as pernas na parede para apoiar na parede, para que essas pernas fiquem verticais durante um tempo. Isso liga o sistema nervoso parasimpático e nos acalma. Porque, lógico, quando as pernas estão para baixo, o sistema nervoso simpático está ligado, porque o que ele está entendendo? Que ele precisa ficar alerta. Você está andando, não é? Por isso que é difícil dormir em pé. Não é difícil dormir em pé? Difícil, tem que deitar para dormir. Mas às vezes você não quer dormir, você só quer relaxar, então você faz isso. Entenderam? Então tá aí mais uma informação importante, né? E tudo isso tem a ver, né? Então nós vemos, né, que a glândula pineal, ela tem uma relação direta com as forças fundamentais da matéria. Ela tem cristais de apatita dentro dela, que apresentam circunvoluções semelhantes às do cérebro em sua conformação, parece um cérebrozinho. É uma identidade morfológica que, por hipótese, parece estar ligada a processos de gravitação. As circunvoluções do cérebro também parece, por hipótese, estarem ligadas a processos de gravitação. Vocês sabem que a nossa cabeça é um pequeno astro, né?
Nós estamos conectados a todos os astros. E a gravitação é uma lei universal, né? A força gravitacional. Então, o nosso cérebro e a glândula pineal, esses dois, então o cérebro, a glândula pineal também parece, a glândula pineal também vai parecer um cérebrozinho, né? Circunvoluções. E isso tende a nos dizer que há uma relação com processos da gravitação. Lembrando que a força gravitacional é desconhecida para nós. Nós sabemos que ela existe, porque Isaac Newton, né, quando caiu uma maçã na cabeça dele, ele falou, uai, mas por que tudo cai para baixo, né? Nada sobe, tudo cai para baixo. Então, ele viu que tinha que ter uma força ali, não é? Então, a glândula pineal, ela vai representar um laboratório, onde as forças fundamentais da matéria se conjugam. Quais são as forças fundamentais da matéria? Conhecidas da ciência já, né? Então, é a força gravitacional, essa que eu falei. Essa força gravitacional, ela atravessa um universo do começo ao fim. A galáxia do começo ao fim. Ela está em tudo. Como? Ninguém sabe. A intimidade da força gravitacional, ela é desconhecida. A outra força fundamental da matéria, isso é matéria, gente, não é força espiritual, não é da matéria. Tá, mas no mundo espiritual tem gravidade? Tem, mas acontece que o que nós entendemos como mundo espiritual, nunca vamos esquecer, nunca vamos cansar de falar isso, ainda é matéria em outras dimensões. Então, a força eletromagnética, que também é uma força fundamental da matéria, são as forças que permitem que haja estabilidade na matéria, que a matéria não se desagregue, não é? Não é isso? A força nuclear fraca e a força nuclear forte. Então, são as 4 forças conhecidas da ciência, fundamentais da matéria, que dão estabilidade aos sistemas da matéria. Matéria. Tá bom? Então, qual seria a força que daria estabilidade vamos dizer assim, a vida no corpo, porque o corpo ele é feito de matéria. Então, aí tem que ter uma quinta força, né? Porque o espírito não é matéria. Que força é essa que, quando ela acaba, aquele organismo, que era uma matéria que estava organizado, quando sai essa quinta força, essas forças aí gravitacionais, elas desagregam e aquele organismo, ele se divide, ele se modifica e passa a ter outras conformações. Qual era a força que dava organização a esse corpo? Uma quinta força, que nós sabemos é o espírito, né? Então, veja quanta coisa a glândula pineal. Os animais, eles possuem glândula pineal. É por isso que eles sempre vão encontrar o norte magnético da Terra. Por isso que os animais sempre vão saber para onde estão indo. Faz a glândula pineal, eles se localizam eletromagneticamente. Por isso que quando há modificação nos campos magnéticos da Terra, os animais percebem, né? Há um desequilíbrio.
Bom, olha como tudo isso é ciência, né? Mas isso é autoconhecimento. Então, as pessoas falam assim, nós precisamos nos conhecer, né? Está lá a questão 919, do Livro dos Espíritos. Qual é a maneira mais eficaz? Eficácia significa a forma menos custosa, mais barata, menos custosa, que é mais fácil de nós, do homem, evoluir. E então, é porque existem outras formas menos eficazes. Então, eficácia significa, na verdade, eficácia significa resultado, né? Onde você consegue um resultado melhor, né? E então, os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Esse conhece a ti mesmo passa, primeiramente, meus irmãos, pelo conhecimento do corpo. Então, todas as filosofias, vamos dizer assim, que filosofia é uma forma de construção do raciocínio. Todos os raciocínios que concluam que o corpo é secundário, que nós temos que cuidar do espírito, mas é impossível que cuidemos do espírito sem conhecermos o corpo, todos os sistemas que estão organizados, para que possamos começar a ter controle sobre o nosso comportamento, sobre os nossos hábitos, modificar hábitos. Precisamos conhecer a máquina orgânica. Corpo. Porque esse corpo, ele está, enquanto nós estamos utilizando esse corpo, há uma quinta força que dá organização a esse corpo, que é o espírito. Há uma interligação, há uma influência das experiências do corpo, e nós vamos ver agora, com o espírito. Se o corpo não fosse importantíssimo no processo de evolução, por que nós iríamos reencarnar? Né? Então, quando a pessoa fala, eu não sou esse corpo, eu sou espírito, sabe? Na verdade, nós somos um princípio inteligente, mas seremos alma durante longo tempo, até que venhamos a nos tornar puros. Até lá, estaremos em relação direta com a matéria. Mas é direta mesmo, desde o primeiro mergulho na matéria, não saímos mais. Seremos alma. Espírito são os seres incorpóreos que habitam o universo fora dos mundos materiais. E quando nós desencarnamos, nós gravitamos, força gravitacional é matéria, nós gravitamos para outras dimensões. Não é? Conhecer o corpo físico, conhecer as dimensões do corpo físico. Nós temos um duplo etérico que faz parte do nosso corpo físico. Lembra? Eu gosto de dar o exemplo de Eurípides Barçanufo. Porque as pessoas viam quando ele desdobrava aquilo que eles viam em desdobramento, não era o perispírito, era o duplo etérico dele. É uma matéria que pertence ao corpo. Mas como que ela desdobra? Nós precisamos adentrar nesse universo devagar, mas vamos adentrar, para que não venhamos a cair nas armadilhas de que o corpo não é importante. Então,
Depois do duplo etérico, nós vamos ter o perispírito, mas o próprio perispírito também, ele se divide em inúmeras dimensões também. Né? Então, vamos lá. Onde está sediada a glândula pineal? Ela está sediada no chakra coronário. Então, nós já sabemos onde fica, né? A gente o chakra coronário. A gente coloca uma linha. Deixa eu virar assim para vocês. É uma linha pontilhada aqui, desceu a linha, e outra aqui, certo? Onde elas se encontram, ali está o chakra coronário e ali está a glândula pineal. É a sede dela, ela está localizada ali. Então, vou dizer uma coisa muito importante mesmo, para que nós possamos compreender, inclusive, os passes magnéticos, como que as energias são absorvidas. Porque o que nós temos que entender, né? Os orientais chamam chakra, que é um centro de energia, né? Um vórtice de energias que está sediado no perispírito. Então, André Luiz chama de centro de força. Os orientais de chakra. No corpo físico, isso se chama plexo. É um local onde há uma conjunção nervosa. Os plexozinhos. Nós temos centenas de trilhares de plexos, mas nós temos 7 plexos que são maiores e que eles têm correspondência com 7 centros de força no perispírito ou chakras. Mas depois nós temos muitos outros centros de força. Quem já viu, né, a medicina chinesa que trabalha com acupuntura, com ativação de centros de energia, centros de força. Às vezes a pessoa vai fazer uma consulta e a pessoa percebe que ela está cheia de pontos, né, em que os nervinhos estão, parece uma bolinha ali, né? É porque aquilo é um pequeno plexo, não é um plexo, não é um centro de força, mas é um local de concentração de energia, é um centrinho de força, é como se fosse, vamos imaginar assim, uma rede, que ela tem os pontos de conexão, uns maiores, outros menores, outros menorzinhos, outros só o pontinho, certo? Então é isso. Então, prestem atenção nisso, que isso é importante. O centro de força, que André Luiz fala centro de força, ou chakra, né? Centro de força coronário, ou chakra coronário, ele é único, só ele, que emite energia para o corpo. Então, o chakra coronário, ele absorve, ele está sediado na glândula pineal, e ele é o único que capta, absorve essas energias e as joga do perispírito para o corpo. Só ele. Tem outro. Entendeu? Por isso que quando a pessoa está dando passe, não precisa ficar fazendo aquele monte de movimento. Às vezes, até pode, né? Diz que é para dispersar energia e tal. Nada disso está comprovado. Vou dizer uma coisa para vocês. Não há, na obra básica, pode procurar. Nada. Falando sobre os passes magnéticos. Como que isso acontece? Tem um monte de livro por aí. O próprio André Luiz fala que às vezes dá uns passes lá de dispersão de energia e tal. Mas nas obras básicas não há nada. Nós sabemos muito pouco sobre os passes magnéticos. Mas assim, muito pouco. Tá bom?
Também, além de sabermos muito, muito pouco sobre isso, há um livro de André Luiz em que ele diz o seguinte, que o passe mesmo verdadeiro no centro espírita, quem dá são os espíritos. E eles são almas extremamente evoluídas. Quando nós vamos estudar lá a classificação dos espíritos, eles são aqueles espíritos na categoria dos benevolentes. E com muito conhecimento do magnetismo. São silenciosos. Então, o médium que está transmitindo energia, o médium encarnado, o encarnado, a primeira tarefa dele no centro espírita é dar o passe. Primeira tarefa. E os espíritos sabem disso e eles nos orientam a fazer isso porque nós vamos estar doando as nossas energias anímicas. Lembra dos 7%? Que nós falamos do ectoplasma? Então, nós vamos estar doando isso. Mas os espíritos é que comandam tudo isso. Eles que comandam. Por isso que nem sempre é possível dar o passe diretamente. E o resultado é o mesmo. Às vezes você nem entrou no centro espírita, você nem começou a reunião, você está lá, o espírito já veio, esses espíritos silenciosos, já deu o passe. E como que é isso? Eu fico pensando, eu aqui, Márcia Pena, né? Que deve ser algo assim, tipo uma injeção magnética, sabe? Não deve ser essa coisa demorada, igual nós fazemos. Eu penso que dar o passe magnético pelos encarnados demanda esse tempo, provavelmente para colocar o paciente numa posição mais receptiva. E para nos dar a nós também uma experiência de silêncio, de meditação, né? De doação, de entrega, desse percentual aí anímico, de magnetismo nosso, de ectoplasma nosso, que se vai misturar com os espíritos, né, essas outras forças, e então vai acontecer o fenômeno. Então, não importa de onde está vindo a energia, ela sempre vai entrar pelo coronário. E essa energia vai para o corpo. Os outros chakras ou centros de força, que aí vem o laríngeo, aí vem o frontal, aí vem o cardíaco, aí vem o gástrico, aí vem o esplênico, aí vem o básico, né? 6, com o coronário 7. Esse centro de força, se você olhar nos desenhos, eles estão todos eles no nosso sistema nervoso autônomo. Eles são ligados ao sistema nervoso autônomo, certo? O sistema simpático e o sistema parasimpático. O simpático é aquele sistema nervoso que é dos nossos instintos de defesa, de adrenalina, né? E o outro é de relaxamento. O chakra coronário, ele está no sistema nervoso central, que comanda tudo isso. O que acontece? Qual é a característica? Deixa eu saber aqui. Peraí. Qual é a característica, meus queridos, do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático? Então, ele está ali na coluna vertebral, descendo para as vísceras, não é? É isso?
Então, nós temos o frontal, laríngeo, cardíaco, aí o gástrico. No plexo gástrico está o centro da nossa mediunidade, certo? Aquela mediunidade telúrica de efeitos físicos, né? No plexo ali, no gástrico. Então, como que acontece? O sistema nervoso autônomo, estou falando bem devagar para vocês irem entendendo, né? Então, vamos imaginar aí só o corpo, não vamos pensar em energia. O cérebro, ele manda informações para o sistema nervoso autônomo, certo? Como se ele mandasse cartinhas. E essa energia, ela vai na direção do corpo. Ela passa pelo centro de força e ela para ali, ela não continua. É como se você olhar só o corpo, então vem aquela orientação que vem do sistema nervoso central e vai para determinada área e chega ali, ela fica, ela não volta para o sistema nervoso central, ela não volta. Ela é via de mão única. Entendeu? Ela vem do coronário e vai em direção à periferia do nosso corpo. E para ali. Parou. O que acontece com essa energia? Que vem do coronário. Então, agora, você imagine, a glândula pineal captou uma informação de desconforto que veio, né, pelo coronário, entrou, e isso vai direcionado para o sistema nervoso autônomo em direção à periferia, e aí ele fica lá, essa energia, ela fica lá. Para onde que ela vai? Então, são ligados ao sistema nervoso autônomo, todos os chakras, menos o coronário, todos centro de força, menos o coronário, que tem a função de levar a energia do sistema nervoso central em direção à periferia. Isso tem lógica. Por quê? Para que serve o corpo? Se não para vivenciar experiências, para que o espírito tire essa experiência do corpo. Raciocina aqui comigo. Vem uma onda magnética de doença, uma doença que está lá no perispírito, aguardando a hora de vir para o corpo. Todos nós temos, nós sabemos. Às vezes fica lá um tempão, né? Às vezes, quando essa doença chega no corpo, o corpo está tão impregnado de luz que a doença se dilui e ela não acontece. Então, o que acontece? Então, vem essa doença, às vezes uma onda depressiva, dores da alma descem e chegam até uma determinada região, vai para o sistema nervoso autônomo e chega no chakra correspondente. Quando ela chega naquele chakra correspondente, é necessário que o ser, princípio inteligente, adote uma conduta de coerência para depurar aquela energia. Ela vem, e aí ela vem aqui, chegou aqui no plexo, aí o coronário, o chakra está colado aqui no plexo. O plexo está aqui, o coronário está aqui. Coronário. O outro centro de força, né? Vamos supor no gástrico. Veio uma energia, chegou aqui no gástrico, temos centro de força. Esse centro de força, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar essa energia aqui do estômago,
do plexo gástrico e levar ela de volta para o coronário, porém já refinada. A função dos plexo é corpo, é filtrar essas energias, depurá-las. Enquanto essa energia que veio da alma, uma energia doente, não se depurar aqui no corpo, se é uma sensação dolorosa, sensação de raiva, sensação de ódio, de mágoa, enquanto ela não se depura para a compaixão, ela vai ficar ali. Às vezes no cardíaco, tá? Veio uma sensação depressiva, ela vai atingir o cardíaco, não é? Vai lá, coração dispara, sente mal, não respira. Enquanto o seu plexo cardíaco, plexo é corpo, presta atenção, autoconhecimento, esse autoconhecimento. Enquanto esse plexo aqui não conseguir filtrar isso, essa energia vai ficar ali no corpo, ela não vai ser sugada pelo centro de força cardíaca, porque o centro de força está aqui, colado, como se fosse uma tomada. Então, quando essa energia, ela se depura, se transforma em compaixão, em amor, então aí, e só aí, o plexo cardíaco vai poder pegar essa energia depurada, porque ele só leva energia depurada, e devolver para o coronário, que vai fazer o quê? Vai devolver isso para o espírito, como uma experiência vencedora. E aí sim vai ficar armazenado lá, no espírito imortal, como uma experiência que atingiu a sua culminância naquela faixa. Veja, evidentemente que nós temos experiências pelas quais passamos, certo? Entendendo? E essas experiências, elas voltam para o princípio inteligente. No entanto, nós estamos em processo de evolução. E então, essas experiências, elas vão ficar numa dimensão X do perispírito ainda, armazenadas. E é o máximo que nós podemos conseguir nessa jornada. E sairemos vencedores da jornada. Mas essa experiência, ela não está completa. Numa outra encarnação, essa experiência que está incompleta, ela verterá novamente. E nós vamos refiná-la mais. E vamos refinando. Mas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa interessante. Vocês vão me perguntar isso. Eu não posso finalizar isso sem falar isso, tá? 3 minutos. Márcia, me diz uma coisa. Então, a pessoa vem uma onda, as doenças da alma das vidas passadas, não é? Normalmente depressões, tudo que gera em nós doença, né, vem do espírito, vem dos nossos conflitos, vem das nossas depressões, vem dessa moral esquisita da igreja, que nos coloca em conflito com a nossa natureza humana, com aquilo que o nosso corpo pede e que a igreja diz que não pode, está errado, entre outras coisas. Imagina o que é para um religioso não ter vida afetiva, se isso não gera doença, porque está fora da natureza. Uma religiosa, uma irmã de caridade, está fora da natureza, e de repente ela sucumbe à natureza, e os conflitos, as doenças que isso gera, de encarnações para encarnação, culpas que não tem nada a ver com a verdadeira moral do Cristo. Então, nós trazemos isso. Bom, então, veio essa experiência dolorosa, chegou no plexo, passou pelo coronário, o coronário mandou para a região adequada, vamos colocar o coração, plexo cardíaco, chega ali, fica ali em forma de uma doença, fica ali
Aquela energia, a pessoa não consegue modificar aquele padrão, que aí ela precisa aprender a amar, ela não consegue modificar aquele padrão. E fica um tanto ali, modifica um pouco, né? Filtra um tanto, aquilo volta, mas fica. E aquilo se transforma numa doença que está no corpo. E essa doença leva a pessoa ao órgão do corpo, o coração, parar de funcionar antes da hora, ou parar de funcionar, seja na hora, não sei. Mas para de funcionar por causa daquela doença, que ele não conseguiu, aquela energia, ele não conseguiu filtrar. Porque quando nós conseguimos filtrar, essa energia vai, né? Então, o que vai acontecer? Quando ocorre a desencarnação, ocorre um fenômeno, porque toda essa energia adoecida, ela vai ficando presa nos nossos plexos durante toda a encarnação. Mas quando o corpo morre, para onde que vai essa energia? Que está presa nos plexos. Nessa hora, vai acontecer um download das nossas experiências. E então, há relatos, né, de que a pessoa começa a lembrar toda a vida dela, passa como um filme. Então, é esse download que está acontecendo, porque aquelas experiências que estavam no corpo, não pode mais ficar no corpo, elas têm que ir para algum lugar. Para onde que elas vão? Elas vão para o perispírito. E elas eram energias adoecidas no corpo. Então, elas seguem para o perispírito adoecidas. E aí elas ficam lá. E aí, na próxima encarnação, o mesmo processo vai acontecer. E se não conseguir novamente purificar essas energias, se não conseguir drená-las, não é? As experiências vão se repetindo. Entenderam? Sei que está difícil, mas nós vamos aprofundar isso. Não se preocupem. Tudo vai dar certo no final. Deu para entender mais ou menos? Hein, gente? Fala aí para mim. Está vendo que o autoconhecimento é conhecer o corpo? Primeiro, o pessoal fica querendo, meditação transcendental, isso aqui, autoconhecimento, a minha mágoa, meu isso. Mas se nós não compreendemos como que isso funciona, como que nós vamos ter controle, né, sobre os processos, sem conhecê-los? Tá bom? Finalizando. Tá bom? Tá bom, mas achei bem complexo. Porque tudo que nós aprendemos até hoje é que os plexos todos captam energia, eles não captam, só o coronário. Os plexos jogam essa energia para os centros de força, mas essa energia só vai para o centro de força quando ela estiver purificada, ou na hora da morte. Ou, tem mais uma coisa. Quando um médium vem e ajuda com o corpo dele a purificar, olha que depurar, né? Olha que lindo, as intercessões. Aí vem um médium, por isso tem que ser um médium, um corpo, porque aquela energia é uma energia que está no corpo e aí ela tem que ser depurada. Entendeu? Entendeu? Mais ou menos, né? Então, vamos encerrando. Eu vou pedir agora. Júlio, você está aí, Júlio? Eu já dormi. Júlio? Estou. Então, você faz agora. O meu cérebro já voltou um pouquinho no normal. Você faz a nossa oração, tá bom, filha? Tá. Final. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer mais um dia por esse estudo maravilhoso que possamos pôr em prática o que aprendemos hoje. Obrigado, meu Pai, por mais um dia, pela saúde de todos,
Abençoe cada um de nós. Abençoe aquelas pessoas enfermas que estão nos hospitais. Aquelas pessoas que não têm o que comer, que não têm onde dormir. Ilumine cada um de nós. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Tá? Graças a Deus. Assim seja.